querendo um bom trabalho, eu acho que não deverias te preocupar com preços. Como já diz o ditado, o barato sai caro. Até mesmo porque se casamos uma vez. Só se casa uma vez. O casamento não se repete. É um único momento. Então temos que ter muito cuidado na escolha dos serviços e na escolha das pessoas que vão fazer os serviços. Quando nós estamos num círculo fechado, nós não crescemos. Mas é sempre importante avaliar muito bem quem tu puxas para o teu lado. O que a pessoa vai agregar estando ao teu lado. Olá, gente boa! Sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Aquele Papo Podcast. Este que não é mais um podcast na praça, é um podcast que promete inspirar muitos, mas muitos jovens. É por isso que nos comprometemos a trazer aqui, para Aquele Papo, convidados que tenham um conteúdo que vale a pena transmitir assim, caro internauta. E para hoje, trago alguém que da fotografia simplesmente se tornou no empresário. Como é que ele fez isso? É o que vamos descobrir agora com Anselmo Zunguzi. Anselmo, bem-vindo àquele Papo Podcast. O micro é seu. Cumprimente os nossos internautas. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui hoje no Aquele Papo para falar da minha história. É da sua história que nós queremos saber. Anselmo, quem tu eras antes da fotografia e quem tu és depois de entrar no mundo da fotografia, desafios que teve que encarar. Não nos fala ainda da sua vida como empresário, apenas de quem era o Anselmo antes da fotografia e depois do Anselmo já no mundo da fotografia. Anselmo era um jovem super alegre. Eu queria, na altura, seguir. Eu gostava muito de cozinhar. Eu queria seguir a parte da área da culinária. Mas antes disso, eu também gostava muito de ler e também já quis ser um jornalista. Opa! Então aqui estamos a falar com alguém que se calhar estaria a me entrevistar aqui. Mas ainda há tempo. Então, e quando é que Anselmo decide entrar para a fotografia? Disse muito bem que queria ser jornalista, também apreciava o mundo da gastronomia. Entretanto, decidiu abraçar as câmeras. Ou seja, na verdade é jornalista, é um fotojornalista. Só não é um jornalista da redação como tal, mas é um fotojornalista. Comunica com a câmera. Como é que entra neste mundo? Eu entro para o mundo da fotografia através do design. Eu fazia alguns trabalhos gráficos e os clientes que eu tinha iam me mandando fotos feitas pelo telefone e na altura não tínhamos telefones que temos hoje com essa qualidade toda e eu tinha que fazer alguns recortes. Às vezes era difícil fazer recortes e eu vi uma necessidade de comprar uma câmera e sempre que eu tivesse trabalhos eu já ganhava alguma coisa, cobrava pelo design do cartaz e também pela fotografia. Sim. Cobrava também pela fotografia e a coisa foi andando. Consegui adquirir uma outra câmera, por sinal essa câmera filmava e também comecei a ganhar gosto pelos vídeos, comecei a filmar também e a coisa foi andando assim mesmo. Gosto. Anselmo, percebo que a veia de business sempre lhe acompanhou. Já tinha clientes como para fazer panfletos ou flyers e viu que não, aqui posso conseguir mais algumas moedas, por que não investir e comprar mais uma câmera? Mas diga-me uma coisa, dizia que na altura não tínhamos telefones com a mesma qualidade de hoje. Então, estaremos a dizer ou a assumir que a câmera em algum momento é dispensável pelo celular hoje em dia? Não é dispensável. Continua não sendo dispensável. Ok, mas tu que és da área e percebes melhor, se eu tenho
celular de alto calibre, vamos lá, só para não citar marcas, mas desses badalados, e depois tem uma câmera, e eu consigo comparar que as qualidades aparentemente são as mesmas. Como é que Anselmo quer me convencer que é melhor eu ter que tirar fotos com câmera e não com celular? Fotografias feitas pelo telefone e feitas pela câmera têm uma grande diferença. Eu não consigo manipular uma foto feita pelo telefone, celular, do mesmo jeito que eu consigo manipular uma foto feita pela câmera. Okay. Tem várias funções que uma câmera... Temos, por exemplo, uma câmera consegue fazer fotos em RAW e... Hoje em dia, alguns telefones já conseguem fazer fotos em RAW, mas ainda não chegam naquela qualidade que uma câmera tem. Okay. Good. Bom, acho que os nossos amigos internautas já perceberam e certamente não vão abrir mão de contratar aqui os serviços do nosso fotógrafo Anselmo em vez de celular. Mas Anselmo, continuando. Compraste uma câmera, depois compraste uma segunda que filmava... E depois disso, o que se seguiu? Depois disso, senti uma necessidade de abrir um estúdio. Uni-me com alguns amigos, reabilitamos uma garagem de um deles. Ok. Criamos ali o estúdio, chamava-se Vertical Studio, demos o nome e, infelizmente, depois cada um seguiu o seu caminho. Eu, de novo, fiquei um tempo sem estúdio, mas senti de novo a necessidade de ter um estúdio. Então, também fiz o meu próprio estúdio em casa. Eu trabalhava de casa e durante a pandemia toda foi onde eu mais me dediquei à área de fotografia, porque antes eu trabalhava mais como numa reprografia. A reprografia estava dentro de uma escola e com a pandemia as aulas passaram a ser online e... Também era less paper, menos papel. Sim, menos papel. Então tivemos que fechar e com aquele negócio de papelaria encerrado, então eu vi uma necessidade de investir mais na área fotográfica. Ok, Anselmo, uma das coisas que fez com que a produção do Aquele Papo lhe convidasse é que nós sempre, das conversas, porque nós já nos conhecemos já antes, e foi por isso que isso contribuiu para que lhe selecionássemos para este primeiro episódio, é que é uma característica sua que a produção admira, que é o seu foco. Disse muito bem que das moedas que ganhava como designer foi comprando câmeras, podia se calhar usar para comprar uma outra coisa, roupa... vidas largas, resumindo, mas prefiro investir. E quando abro o estúdio com seus amigos, citou aqui, posso não repetir o nome do estúdio, recordo-me que houve tempos em que todo fotógrafo, pessoas que faziam shoots, eram muito assediados. Não sei se isso ainda continua agora, já estou fora da praça, então já não estou por dentro de algumas matérias. Não chegou a sofrer esse tipo de assédio? As miúdas não iam para lá só para garantir fotos de aniversário sem pagar? Como é que foi isso? Graças a Deus eu nunca dei assim, muito espaço para que isso acontecesse. Eu sou uma pessoa muito séria se tratando de trabalho. Até algumas pessoas reclamam, dizem que eu trabalho com cara trancada. Okay. Yeah, mas não é uma questão de querer afastar as pessoas, mas é concentração mesmo. Eu, quando estou concentrado, me foco simplesmente em estar a cumprir com o meu papel, com o trabalho que eu lá estou a fazer. Então, eu acho que as pessoas acabam não tendo essa abertura para... Então, não chegou de sofrer assédio? Eu diria que não. Diria ou não? Ou não. Tem medo de dormir não. Lá, como é que é? Na garagem, lá em casa. Mas é passado. Não, eu acho que não sofri tanto. Por que eu te faço essas questões, Anselmo? É porque conheço o seu trajeto
E quero partilhar com os internautas e do que pesquisamos, como aquele papo, a produção daquele papo, como eu disse antes, sempre tiveste focado naquilo que tu almejavas. Agora, como é que sai da fotografia? Quando digo que sai, não é que deixar de ser um simples fotógrafo, um simples videógrafo e cria a sua empresa. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Diante das dificuldades do país que todos nós aqui conhecemos, que os jovens enfrentam, como é que o Anselmo conseguiu não ser mais... Como é que o Anselmo conseguiu não ser mais um fotógrafo, não ser mais um videógrafo, dizer, olha, eu sou CEO da empresa, se querendo pode até dizer o nome da empresa. Corporate. Como é que o Anselmo conseguiu dar esse passo? Não foi um passo muito simples de dar, mas com motivação de várias pessoas conseguimos estar aqui onde estamos. Eu me recordo que antes eu estava num estúdio menor, era só um único compartimento. E eu senti uma necessidade de crescer. Mas no início eu tinha um certo medo de sair da caixa. Sair da caixa. Mas com pessoas a bater na tecla, dizer, tens que crescer. Eu também já sentia essa necessidade. Depois disso, consegui ganhar coragem, consegui um espaço maior, onde tenho vários compartimentos, onde as pessoas pudessem ter uma sala, né, para vestir, uma sala de espera, porque onde eu trabalhava era uma única sala, onde era sala de espera. Quando eu fizesse as fotos, quando as pessoas quisessem mudar de roupa, eu tinha que sair. E isso não me deixava muito confortável. Talvez dizer que aquele papo também está a pagar espaço do Anselmo aqui para gravar este podcast. Você também que deseja gravar um podcast, mas não tem equipamento, não tem espaço, não tem técnicos para tal, procura aqui o Anselmo. Também estou a vender aqui o peixe para ver se ganho desconto. Mas é isso, o Anselmo tem este cenário que vocês estão a ver, é um espaço dele que a produção daquele papo está a pagar. Anselmo depois vai descontar aí já. Claramente, temos este e temos vários outros cenários. E já agora, aproveita e dizer, o que é aquele papo não? O que a Corporate faz, que é a sua empresa? Já aproveitei e pedi desconto aqui mostrando o espaço que estamos a gravar o podcast. O material também do podcast é da Corporate. Mas que serviço a Corporate presta? Quem sabe vendendo o seu peixe eu posso gravar até de graça. Pô. A Corporate oferece experiências visuais, estratégias criativas que conectam marcas ao seu público com serviços como fotografia, vídeo, marketing, gestão de redes sociais, soluções gráficas e cursos. Agora vamos abrir cursos de fotografia, edição das próprias fotografias, curso de vídeo, edição dos próprios vídeos e design gráfico. É um coquetel de soluções para quem quer ver o seu negócio a dar um boom. Claramente, mas também quem quer se conectar com essa área de audiovisual. Só por gosto mesmo. A produção depois vai lhe mandar uma fatura, depois vamos ver do que temos que pagar pelo espaço e da sua publicidade que vai sair aí a perder. Brincadeiras. Anselmo, como jovem, qual é o conselho que dá àquela pessoa que está a fazer vamos lá, ter uma banquinha, mas almeja chegar longe, ou é fotógrafo como o Anselmo era nos primeiros passos? Quais são os caminhos a trilhar para se tornar um CEO? Foco, determinação e coragem para enfrentar todos os desafios que possam aparecer durante a trajetória. E falando do Anselmo, consegue citar aqui talvez um ou dois desafios que enfrentou durante a sua jornada? É verdade que ainda não terminou, ainda almeja alcançar outros patamares, mas para o que já conseguiu até então, consegue trazer pelo menos uma ou duas dificuldades que terá
encarado durante a sua trajetória? Primeiro, a aquisição de material, um mercado bem competitivo, preços super baixos que os outros fotógrafos aplicam, né? Ok. Eu acho que são dos desafios que mais enfrentamos. Vou-lhe segurar mais ou menos aí dos preços desleais. Vocês que trabalham com o ramo audiovisual, o Anselmo faz cobertura de casamentos, por exemplo. Ou a Copyright faz cobertura de casamentos. Chega uma Copyright, eu estou a ver a vossa maquinaria que tem uma qualidade de ponta, o vídeo do podcast testemunha isso, cobra um certo valor. E eu, como noivo ou padrinho que vou pagar, acho que esse valor é super elevado, porque há alguém que pediu, se calhar, 3 vezes barato do que vocês estão a cobrar, e a pessoa não se preocupa em avaliar a qualidade do que uma copyright vai entregar e a qualidade do que um sapateiro, passa a expressão, vai lhe entregar, não é? Como é que o Anselmo consegue lidar com essas situações? Vou contar aqui uma experiência que nós já tivemos, em que um casal procurou-nos, infelizmente não conseguimos fechar, mas depois o mesmo casal procurou-nos para saber se nós poderíamos trabalhar com aquele material que os outros fotógrafos fizeram. Ou seja, porque não gostaram da qualidade. Fugiram da vossa qualidade, foram atrás de uma outra bem barata e depois recuaram depois do evento acontecer para vocês fazerem magia. Tá? Sim. Então, a Copyright trabalhou com material? Não, infelizmente não. Anselmo, tu que és o técnico da área, que percebe melhor das coisas, contava aqui a história de um casal que caiu nessa armadilha. Tu como técnico, e se eu preciso de uma consultoria, vamos lá, estou para me casar e preciso desse serviço de imagens, que conselhos tu me darias? Devo ou não devo me preocupar com o preço? Querendo um bom trabalho, eu acho que não deverias te preocupar com o preço. Ok. Sim. Como já diz o ditado, o barato sai caro. Até mesmo porque se casamos uma vez. Só se casa uma vez, realmente. E o casamento não se repete. É um único momento. Então, temos que ter muito cuidado na escolha dos serviços e na escolha das pessoas que vão fazer os serviços. Então, às vezes, querer optar por aquele menino da zona que diz vai cobrar um valor bem baratinho não compensa. Não compensa. Eu já acompanhei uma história, costumo ser mestre de cerimônias, de um casal que o padrinho queria pagar uma certa equipa, só que depois achou que o valor era alto, escolheu um outro miúdo. Eu, da experiência mais ou menos que tenho como MC, é que só uma pessoa cobrir casamento já é estranho. E o miúdo que escolheram nem transporte tinha. E o casamento... é um dos primeiros casamentos que eu vi um fotógrafo andar com os noivos no mesmo carro, porque não tinha... o fotógrafo não tinha backups, né? Mas isso é só uma história para ver o que acontece, de facto, quando não nos preocupamos em priorizar a qualidade. Agora, voltando a copyright... Acredito que o valor que foi pago a ele não conseguia nem pagar um transporte que é para poder circular durante o dia. Por exemplo, se pagam 10 mil meticais, um Yango, um táxi, para circular todo dia contigo, quanto é que custaria? Não está abaixo de 10. Porque são custos. Acredito que os internautas estão aí a tirar as lições. Mas eu quero voltar para a copyright, como tu és o CEO agora. Como jovens, já temos um pensamento martelado na nossa cabeça de que neste país as coisas não funcionam, não é possível fazer as coisas acontecerem. O Anselmo contava aqui da dificuldade que teve para comprar o material, mas também deixou claro que as poucas moedas que conseguia guardava para investir na empresa. Se eu, Júlio, tenho o meu negócio, tiro fotos também, os fiz chutes pagaram-me, estou a começar,
pagaram-me 1.500 meticais. Aqueles 1.500 agora numa sexta-feira caem bem. Mas na sua visão como CEO? Na verdade, essa parte da gestão é onde muitos jovens caem no erro. Quando nós ganhamos quando nós realizamos um trabalho, temos que contar com manutenção do próprio material, do espaço. Então, tu não podes fazer um trabalho e achar que todo o valor vai para o teu bolso. Aí nós erramos. Temos que saber fazer uma divisão de um plano de economia, né? Okay. Sim, onde possamos resolver problemas futuros, não só resolver ou também crescer futuramente, investindo em mais material, ou quem quiser investir em outras áreas também. Por exemplo, eu antigamente não tinha tanto material. Sempre que era contratado para um casamento, tudo que eu sentia necessidade, que eu sentia falta no meu material, eu comprava. Se não tinha uma boa iluminação, eu tinha um casamento, comprava. Não tinha problemas de áudio, tinha um outro evento numa outra semana. E fui crescendo assim mesmo. Fui adquirindo todo o material que eu achava que era necessário. Claro, não tenho tudo, mas tenho pelo menos o básico para fazer um bom trabalho. E, assim, as companhias, porque acredito que não fez esse percurso todo sozinho. Ou fez? Não. Então, quais foram as pessoas que sempre te rodearam? Eu quero perceber a qualidade de pessoas, porque eu também, já vou lhe conversar, também quero me tornar CEO, por que não? Então, a qualidade das pessoas que devem estar ao lado de um homem que tem uma visão grande. Porque para mim sair de um fotógrafo para o que já consegui ver, eu disse aqui que estamos a pagar o teu espaço para gravar podcast e já vi outros trabalhos seus. Então, para quem era designer, estava aí a trabalhar numa reprografia, para mim deixa passos galopantes. Acho que são exemplos que nós como jovens precisamos de seguir. Alguém não vem falar de um Billy Gates. Eu não vi a história do Billy Gates, não sei como é que Billy Gates começou. Não vai falar de um Steve Jobs, eu não vi como ele começou, mas um Anselmo é uma realidade minha. É fácil eu ver, copiar, me inspirar e chegar onde eu quero. Então, Anselmo, quais foram as companhias que sempre tiveram ao seu lado? Qual era... O Anselmo sempre foi seletivo, ou qualquer um quisesse estar com o Anselmo, lá ia o Anselmo. Não diria que fui muito seletivo. Tem um termo que as pessoas usam, círculo fechado. Okay. Eu acho que quando nós estamos num círculo fechado, nós não crescemos. Mas é sempre importante avaliar muito bem quem tu puxas para o teu lado. O que a pessoa vai agregar estando ao teu lado. Graças a Deus, eu sempre tive boas companhias, com pessoas com ideias construtivas, conversas construtivas, sempre conversamos e falamos de projetos, crescimento e tentamos sempre aplicar aquilo que nós conversamos. E a Salmo namora. E sempre namorou durante o seu trajeto. Claramente. E será que a ala feminina desempenhou um papel crucial para o Anselmo se tornar o que é hoje? Ou, foi mais uma coisa que teve ali no seu percurso, não teve nenhuma influência? Só para percebermos até que ponto uma mulher é importante para um homem se tornar um CEO. Eu diria que é muito, mas muito importante. Graças a Deus eu tenho uma companheira que dá-me forças, incentiva a dar grandes passos, sempre está ali para me apoiar.
para o que der e vier. E quando consegue um cliente não tem que mandar 70% lá e 30%. Brincadeiras. Só para recapitular, estamos a conversar com o Anselmo, ele que era designer. Aliás, bem antes de ser designer, trabalhava numa papelaria, depois se tornou designer, ou fazia as duas coisas em simultâneo? Eu fazia as duas coisas em simultâneo. Eu comecei a trabalhar numa papelaria, depois saí de lá, fui trabalhar, nem fui trabalhar, tornei-me sócio numa outra papelaria. Você é empresário já faz tempo. Estou tentando. Então, estamos a falar com alguém que trabalha numa papelaria, depois tornou-se sócio de uma outra, decidiu comprar uma câmera porque achava que os trabalhos que recebia dos seus amigos para fazer cartazes não tinham boa qualidade, viu uma oportunidade de negócios. Depois comprou uma segunda câmera que lhe permitia fazer vídeos e de lá para cá o jovem não parou e hoje em dia tem uma empresa que é a Copyright, que presta serviços de marketing digital, produção de vídeos, entre outros que vocês podem aqui acompanhar na conversa. Então, Anselmo, eu tenho muitas questões, mas também o tempo não nos perdoa. Olhando para o mercado atual, eu acho que você conhece muito bem a área de negócio, porque percebi durante a conversa que você sempre esteve inserido neste mundo. Olhando para o mercado atual, que comentários farias em relação a posicionamento até de algumas empresas, podem não ser do seu ramo, serem de um ramo diferente, e você como um homem de business, um homem de marketing, um homem de imagem, que conselho darias ou que comentários farias em relação ao cenário de algumas empresas aqui, sem citar nomes? Eu acho que devíamos investir mais na imagem. Eu tenho acompanhado algumas redes sociais de algumas empresas e infelizmente não tem aquela visibilidade que merece para grandes empresas, grandes instituições. Não temos aquela qualidade de imagem que a instituição, a empresa merece. Eu acho que devia melhorar muito nisso. E é uma coisa que as pessoas ainda têm medo, não sei, acho que têm medo de investir ou não têm esse conhecimento que pode-se melhorar além daquilo que eles mostram. Ok. Acho que os internautas já perceberam lá em casa. Agora, algum ponto que queira acrescentar? De que eu tenha me esquecido ou já está tudo dito? Visitem Copyright, estamos sempre abertos para parcerias, para trabalhos. Vamos deixar ficar aqui o nosso Instagram, os nossos contactos e liguem para qualquer tipo de trabalho que tenha a ver com audiovisual. Ok. Muito obrigado a si que esteve aí a acompanhar aquele papo que tivemos como primeiro convidado para o episódio 1, o Anselmo Zungus. Espero que tenha sido uma conversa proveitosa do seu ponto de vista. E, por favor, siga aí o nosso canal porque prometemos trazer mais e mais convidados com histórias inspiradoras. E não somos perfeitos, tentamos chegar lá, mas deixa aí os seus comentários, o que achou da conversa, o que precisamos melhorar. E eu basei.